Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos hoje dar continuidade, né, à parte da solução de Schwarzschild. E hoje, então, a gente vai falar da solução de Schwarzschild interior, né, da solução interna, ou seja, que modela o espaço-tempo dentro de objetos esfericamente simétricos, né, distribuições esfericamente simétricas de matéria, de energia, e estáticas, tá? Então, na última aula, né, a gente parou a última aula, a gente terminou a última aula, eu propondo para vocês esses exercícios, né, que era para vocês calcularem as componentes do tensor de Einstein, né, para métrica de Schwarzschild, nas coordenadas que a gente construiu. E aí, para ter certeza que não há nenhum erro de conta, checar que as componentes que vocês obtiveram satisfazem identicamente as identidades de Bianchi, ou o quadro divergente nulo que vem como consequência das identidades de Bianchi, certo? Então, é só como a gente vai usar, né, nessa aula o valor das expressões para as componentes do tensor de Einstein. Então, deixa eu colocar aqui a resposta. Então, a resposta, embora a conta, né, dê um certo trabalho, seja em várias etapas, calcular símbolos de Christoffel, calcular tensor de Hit, não precisa passar, calcular todas as componentes do tensor de Riemann, né? Você já pode já ir para a expressão do tensor de Hit como contração do tensor de Riemann, que já corta aí algumas etapas. E no final você combina o tensor de Hit com o escalar de curvatura de modo apropriado para obter o tensor de Einstein, né, as componentes do tensor de Einstein. E embora dê um bocado de contas, no final você tem que obter esses resultados aqui. Ou seja, basicamente o que a gente tem é que o tensor de Einstein só tem as componentes diagonais, né, 0, 0, que é o TT, RR, teta, teta e Φ. Teta, teta e Fifi, repara que eles são relacionados por uma equação muito simples, que basicamente diz, olha, a menos de peculiaridades né, de diferenças das coordenadas teta e Φ, ao tangente à esfera de simetria, esses tensores basicamente têm né, não distinguem direções diferentes, e a parte não diagonal é nula, certo? Então notem isso, né? Notem que até agora a gente não impôs a equação de Einstein, a gente não impôs realmente teoria da relatividade ainda, certo? Relacionando a parte física, né, com a geometria. Por enquanto a gente está fazendo um cálculo puramente de geometria, né? A gente supôs uma simetria, um espaço-tempo com simetria esférica e estático, e a partir daí calculou o chamado tensor de Einstein, certo? Então até agora não teve física nenhuma, foi só conceitos, quer dizer, teve física nas hipóteses, né? Mas em princípio a gente não impôs ainda a dinâmica, tá certo? A gente simplesmente viu qual é, do ponto de vista matemático, o espaço-tempo mais genérico possível, que é estático e esfericamente simétrico, e dada essa métrica geral satisfazendo essas propriedades, a gente calculou o tensor de Einstein, tá certo? Agora sim entra a dinâmica da gravitação, que é impor as equações de Einstein, certo? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, e a gente vai começar então pela solução interior, tá? Então a gente vai começar pela parte desse objeto, né, desse espaço-tempo, onde em princípio há matéria. E evidentemente que a gente tem que impor, então a gente vai ter que dar um tensor energia-momento, a gente vai ter que satisfazer, a gente vai ter que resolver essa equação aqui tensorial, né? Tensor de Einstein proporcional ao tensor de energia-momento e estresse. É uma equação tensorial, portanto, vale em qualquer sistema de coordenadas, em particular, tem que valer naquele sistema de coordenadas que nós já construímos na aula passada, onde, no qual esse GAB aqui, as componentes dele são exatamente aquelas que a gente deu acima, tá? Bom, vamos ver o que... Então, a gente vai ter que dar agora o tensor energia-momento, certo? A gente também, para não, é evidente, como a gente obteve que nessas coordenadas o tensor de GAB, ele, por exemplo, ele é diagonal, é evidente que a gente não pode escolher um tensor energia-momento que não seja diagonal naquelas coordenadas, tá certo? Porque isso tornaria que a equação fosse, né, daria uma coisa inconsistente, tá? E de fato, a gente tem que impor as mesmas simetrias que a gente impôs para o espaço-tempo, a gente tem que, né, por compatibilidade,
a gente também tem que impor para o tensor energia-momento, tá? Então, por exemplo, estaticidade. A gente impôs, né, para chegar naquela forma da métrica, a gente impôs estaticidade. Não faz sentido aqui eu colocar um tensor energia-momento que descreve uma distribuição de matéria e de energia que não seja estática, tá? Eu vou chegar numa contradição. Ou eu vou chegar numa imposição tão forte que vai, no final, obrigar que o meu tensor de energia-momento represente um objeto, uma distribuição de matéria e energia estática. Então, para que eu vou ter todo esse trabalho, né? Então, eu já vou fixar, já vou impor essas condições que eu já impus na métrica, no espaço-tempo, eu já vou também impor no tensor energia-momento. Porque com isso a gente já simplifica a forma que o tensor energia-momento pode ter, tá? Por exemplo, estaticidade, né? Vamos impor estaticidade. O que significa estaticidade? Estaticidade significa o seguinte: existe um campo de Killing tipo tempo, certo? Que dá aquelas órbitas de translação temporal. Em princípio, aquelas órbitas são tipo tempo e, portanto, eu posso ter observadores seguindo, né? Aquilo pode representar linhas de mundo de observadores, certo? Esses são os observadores que nós chamaremos de observadores estáticos. Por quê? Porque uma família de observadores, cada membro dessa família seguindo uma dessas isometrias temporal, vai justamente ser aquela família de observadores que vê o sistema físico como sendo estático, né? Ou seja, a distribuição espacial desse sistema não muda com o tempo, isso é estacionalidade, e além disso, é invariante por reversão temporal, por inversão temporal, certo? Esses são os observadores, né? Os observadores que têm linha de mundo coincidindo com as isometrias, né? Com essas órbitas das isometrias tipo tempo da estaticidade, são justamente aqueles observadores que vão interpretar toda aquela situação física, vão ver toda aquela situação física como sendo não dependendo do tempo e invariante por reversão temporal, ou seja, estático, tá certo? Em particular, lembra que para ser estático não pode ter nenhum para ser invariante por reversão temporal, não pode ter nenhuma corrente de matéria, né, corrente de energia ou densidade de momento em nenhuma direção, certo? E o que isso impõe do ponto de vista do tensor energia-momento? Impõe que essa contração, que se eu escolher uma tetrada para representar essa família de observadores, significando o quê? Significando que a quadrivelocidade desses observadores é na direção do campo de Killing. Não necessariamente vai ser igual ao campo de Killing, porque a norma do campo de Killing não necessariamente precisa ser igual a -1, né? Norma quadrada do campo de Killing, não necessariamente precisa ser -1 em todos os lugares, tá? Não posso impor isso, tá? Mas eu quero que a minha família de observadores, né, siga a linha de mundo que é dado pelas isometrias temporais. Portanto, a quadrivelocidade do meu observador tem que ser tangente a essas né, órbitas de isometrias e, portanto, tem que ser proporcional ao campo de Killing, que é o campo tangente a essas isometrias, tá? No parâmetro da T, que é que a gente até usou como coordenada, certo? A gente tem que ter isso daqui para caracterizar esses observadores, e aí eu escolho uma base tetrada, ou seja, outros vetores espaciais normalizados, tá? E por conveniência, nada mais natural do que orientá-los de acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi. Por exemplo, o vetor espacial 1 ou R, aqui às vezes eu vou usar subíndice 1, às vezes eu vou usar subíndice R, tá? É justamente o vetor normalizado que tem a direção do, do vetor da base coordenada na direção R, ou seja, que dá a direção na qual R cresce. O vetor da base 2, eu posso dizer que é um vetor normalizado que dá a direção do crescimento do θ. E o vetor na direção 3 é um vetor normalizado que dá a direção do crescimento do φ, certo? Como o del R, del θ, del φ e a direção temporal já eram ortogonais, porque lembra que a métrica, né, as componentes da métrica nesse sistema de coordenadas eram diagonais, significando que esses vetores da base coordenada eles já eram ortogonais, então, para eu obter uma tetrada, basta eu pegar esses vetores e normalizá-los, tá? Então, só isso daí. E o que tem que acontecer para não ter fluxo de energia, né, no líquido? Ou seja, para não ter corrente de energia, para não ter densidade de momento líquido, etc., em todos os pontos, né? O que tem que acontecer é que é isso, justamente isso, essa contração aqui, ó, pegar o tensor energia-momento,
contrair com a quadrovelocidade do observador e contrair com um dos vetores espaciais da tetrada do observador, é isso que tem o tensor energia-momento, ele é definido para que isso aqui represente o quê? Isso aqui tem a ver com o fluxo de energia ou densidade de momento medido por esse observador na direção EJ, para essa distribuição de energia. Só que eu quero que isso seja zero e, portanto, eu vou impor isso daqui, certo? Então, essa é uma condição que o TAB tem que satisfazer. Essa contração aqui, ó, que representa a densidade de momento medida pelo observador estático no que ele chama de direção J, que pode ser radial ou angular, tem que dar zero. Não pode ter fluxo de energia, densidade de momento, porque isso violaria a estaticidade, porque isso violaria a reversão temporal, certo? Então, não pode ter. Muito bem. Além disso, pela simetria esférica, não dado uma área, imagina um elemento de área espacial agora, tá certo? Orientada de maneira que o vetor normal seja radial. Ou seja, no fundo é um elemento de área tangente às esferas de simetria. Tá? A força resultante sobre esse elemento de fluido, sobre esse elemento de área, desculpa, projetado nessa área tem que dar zero, porque se der uma projeção diferente de zero a força, isso vai me dar um vetor ao longo da esfera que quebra a simetria esférica, certo? Então não pode ter, se eu pego uma área orientada, né, uma área tangente, um elemento de área tangente às esferas de simetria, e eu vejo qual é a força resultante, né, atuando naquele elemento de área de fluido, ou basicamente, né, qual é a força interna trocada através daquela área, por um lado, né, pelo fluido que está de um lado, no fluido que está do outro lado desse elemento de área, a força trocada não pode ter projeção ao longo da área, que seria uma força de cisalhamento, certo? Ou se houvesse movimento, mas não há, porque senão quebraria a simetria esférica, seria viscosidade. Mas no caso de não haver movimento, isso seria um tipo de força de cisalhamento. Não pode haver cisalhamento, porque isso violaria na direção, né, não pode ter força nessa direção angular, né, da esfera, porque isso violaria a simetria esférica. Tá? O que isso implica? Bom, o tensor energia-momento ele é feito para que essa contração aqui, ó, pegar o tensor energia-momento, contrair com um vetor tipo espaço normalizado numa dada direção. E depois contrair com outro vetor normalizado na direção ortogonal, é justamente isso aqui que mede cisalhamento numa superfície ortogonal a esse vetor e a força na direção eθ, ou a força na direção φ. Então, essas contrações aqui têm que ser nulas. E lembrando, evidentemente, que isso aqui é simétrico, né? O TAB é simétrico. Portanto, se eu trocar a ordem da contração aqui, também tem que dar zero. Tá? Então, a simetria esférica impõe que essas contrações aqui, com esses vetores da base tetrada espaciais, tenham que dar zero nessa, né, quando eu faço nessa ordem aqui. Não nessa ordem, desculpa. Com esses pares, né, ER e θ, ER e φ. Tá? E ainda pela simetria esférica, tá? Ainda pela simetria esférica, se eu pegar esse tensor energia-momento TAB, que é um tensor simétrico de posto 0,2, tá certo? E eu projetar ambos os índices, né, para induzir um tensor simétrico de posto 0,2 sobre a esfera, tá, tangente à esfera de simetria, para não quebrar a simetria esférica, isso aqui, se não for nulo, tem que, no máximo, tem que ser proporcional à própria métrica da superfície esférica. Qualquer coisa, qualquer tensor de posto 0,2 definido sobre a superfície esférica que não seja proporcional à própria métrica da superfície esférica, vai quebrar a simetria esférica. Tá? Então, isso significa isso aqui, ó, que quando eu pegar o TAB e projetar na direção tangente à esfera, que basicamente é fazer essas projeções aqui que eu estou fazendo, tá? Essas projeções, lembrando que quando está com o índice 100 embaixo, a única coisa que eu estou fazendo é baixando o índice usando a métrica, tá? No caso, a métrica do espaço-tempo todo, tanto faz, né?
Então, essa contração, ou seja, aqui o que eu estou fazendo é pegando cada um desses índices e eu estou contraindo na direção tangente à esfera e multiplicando por um covetor que está naquela mesma direção, certo? Isso para o índice A e isso daqui para o índice B. Tá? O resultado vai me dar, isso aqui tudo vai me dar um tensor cujos índices livres são C e D. O que é esse tensor? Isso aqui é o tensor energia-momento induzido sobre a esfera. Como eu disse, isso aqui tem que ser proporcional à própria métrica sobre a esfera, que em termos de vetores normalizados, né, tetradas, ou de covetores normalizados, basicamente é isso daqui. Tá? Eθc e eθd mais Fc e Fd. Tá? Então, tentem lá, né, justificar isso, tentem entender o porquê disso, mas o fato é, essa contração tem que dar proporcional à métrica. E, portanto, se eu for levar isso adiante, o que eu chego à conclusão o tensor energia-momento, quando contraído com os dois vetores iguais, seja na direção θ, seja na direção φ, tem que dar um resultado igual. Ou seja, é o que a gente tinha dito, não pode diferenciar direções, tá? E eu vou chamar, e não precisa ser zero, tá? Só precisa ser igual. E eu vou chamar isso daqui de P paralelo. Por que P paralela? Porque isso daqui, ó, quando eu pego o tensor energia-momento e eu contraio com o mesmo vetor normalizado nos dois índices, e esse vetor é tipo espaço, isso aqui me dá a informação sobre a pressão trocada entre os elementos de fluido de cada um dos lados de um elemento de superfície orientado de maneira que o vetor normal é o eθ, ou é esse vetor, tá certo? E dá a força nessa direção. A projeção da força trocada entre dois elementos, entre duas partes do fluido separadas por esse elemento de área, né? Força interna, portanto, força interna trocada entre duas partes do fluido separado por esse elemento de área, que é o elemento de área está orientado na direção de um desses vetores, e aí eu estou pegando o resultado da força e também estou projetando na direção desse vetor. Bom, isso é o que a gente denominaria de área, né? É a força atuando nessa área, na direção perpendicular à área, ou seja, né, na direção normal à área, tá? Por elemento de área. Então, isso aqui é justamente o que a gente chama de pressão. Só que isso daqui é quando eu estou orientando a minha área, né, não tangente à superfície da esfera, mas orientado com o vetor normal na direção de θ, ou na direção de φ, ou em qualquer combinação delas, tá? Porque isso aqui vai acabar, qualquer combinação que eu faça entre eθ e Fφ, que vai me dar, então, um elemento de área cujo vetor normal é tangente a essas esferas de simetria, tá certo? Então, isso aqui está me dando a pressão angular, né? A pressão paralela, a pressão que é paralela às superfícies esféricas, tá? Paralela, não normal, paralela, né? Não é radial. E, além disso, também sai que, mais uma vez, eu tenho que ter que, se eu pegar a contração de TAB com eθA e FB, ou seja, vetores diferentes aqui, ortogonais, isso aqui tem que dar zero. Tá? Então, repara que a condição de estaticidade, a condição de simetria esférica, já anula já impõe vários vínculos sobre o tensor energia-momento. Na verdade, aqui impõe 3. Né? Então, em princípio, o tensor energia-momento teria 10 componentes por ponto, certo? Por evento. Independentes, 10 porque ele é simétrico, né? Só que aqui eu já estou impondo uma equação, 3 equações, desculpa, porque é um para cada J, certo? Então aqui eu tenho 3 equações. Aqui eu tenho mais 2 equações, tá certo? Aqui eu tenho mais 2 equações, então já dão 5 equações. Aqui eu tenho mais uma equação que me dão 6 equações. Isso daqui é uma equação, mas assim, isso aqui eu não estou dando quanto vale, né? Então eu não estou realmente impondo um valor, eu só estou dizendo que eles têm que ser iguais aqui, tá certo? Tudo bem? Então vamos ver, né? Então aqui eu vou ter o quê? 6 equações, 7 vínculos. Então eu tenho um tensor energia-momento, que em geral tem 10 componentes, só que dada a simetria, dado o fato de que eu estou considerando, né, condições em que eu estou representando, né, um espaço-tempo que eu quero que seja esfericamente simétrico e estático, e, portanto, eu quero que a minha fonte satisfaça essas simetrias, dessas 10 componentes, eu já vejo que só 3 vão ser independentes. Tá? Por quê? Porque eu tenho 7 vínculos que foram impostos aí. Muitos deles impondo que algumas componentes dessa vão ser zero. Tá certo? Vão ser zero.
E, de fato, se você, se você, né, se você pega agora o que não deu zero, o que, que não precisa dar zero? Bom, se eu pegar o TAB, contrair com o A, o B, isso aqui não precisa dar zero, certo? E isso daqui, por definição de tensor energia-momento, isso aqui me dá qual é o valor da densidade de energia própria, ou seja, localmente, medida por esse observador aqui com quadro e velocidade, o A, na região onde ele está. Como eu tenho uma família de observadores, né? Eu tenho uma família de observadores cobrindo espaço-tempo, em cada ponto eu vou ter um valor desse cara aqui. No princípio, ele pode depender da coordenada radial, para não violar a simetria esférica, e não pode depender nem do tempo e nem de coordenadas angulares, certo? Mas isso aqui me dá um escalar, que escalar que é esse? A densidade de energia medida por esses observadores com quadro e velocidade UA, para essa distribuição de energia-momento caracterizada pelo tensor energia-momento TAB. Isso aqui, por definição, é a densidade de energia. Isso não precisa ser zero, eu só estou chamando de ρ. Tá? Outra coisa também que não precisa ser zero é esse daqui, ó, o TAB contraído com o mesmo vetor normalizado na direção radial. Assim como isso daqui me dá a pressão na direção angular, esse cara aqui me dá a pressão na direção radial, tá? Que em princípio não precisa ser igual à pressão angular, tá? A gente vai até certo ponto considerar que elas podem ser diferentes. Mas depois, no final, a gente impõe uma hipótese de simplicidade de que, olha, esse meu fluido ele é isotrópico, né? Ele não privilegia direções localmente e, portanto, é o que a gente chama de um fluido perfeito, que não tem absolutamente nenhuma viscosidade nem cisalhamento, tá? E aí a gente vai impor, então, em algum momento, que a pressão que ele tem capacidade de exercer na direção radial e a pressão na direção angular é a mesma, ou seja, basicamente a pressão que ele tem capacidade quando num elemento de fluido parado lá, a pressão que ele exerce em diferentes direções de orientações de elemento de área é independente da orientação dessa área. Mas por enquanto, né, eu posso, pela imposição de simetria esférica, eu ainda é permitido que eu faça uma distinção entre pressões exercidas ao longo da direção radial e pressões exercidas na direção angular. Então, por enquanto, vamos manter separado, tá? E aí eu vejo o seguinte, ó, que essa contração, considerando que o meu E0 nada mais é do que o vetor normalizado na direção temporal e, portanto, é a própria quadra e velocidade do observador, eu chego, né, que na base tetrada, essas seriam as componentes do meu tensor energia-momento. Como eu disse para vocês, tem só 3 componentes independentes. O ρ representa a densidade de energia para aqueles observadores, o P perpendicular, que representa a pressão radial, na direção radial, e o P paralelo, que não importa qual seja a direção angular, tem que dar o mesmo valor quando contraído com o vetor, quando calculado aqui, né, usando vetores normalizados. Tudo bem? Então, essas são as componentes do tensor energia-momento numa base tetrada alinhada com o sistema de coordenadas dado. Mas cuidado, o que eu calculei anteriormente para o GAB não eram as componentes do GAB numa base tetrada, eram as componentes do tensor de Einstein numa base coordenada, ou seja, nesses del T, del R, del θ, del φ, certo? Que está aqui, ó. Tudo bem? Então eu preciso tomar cuidado, eu não posso igualar essas componentes aqui com aquelas componentes que eu calculei para o G, porque são componentes em bases diferentes, tá? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu também pego aquelas expressões para o tensor de Einstein e contraio também com essa base tetrada, e aí eu obtenho as componentes do tensor de Einstein na base tetrada que eu posso igualar com esses caras, ou não, eu uso, né? Eu calculo a partir dessa expressão, eu passo, né? Mudo para a base coordenada, né? E calculo quais são as componentes do tensor energia-momento na base coordenada, e aí sim eu igualo com aquelas componentes do tensor de Einstein. Tanto faz. As equações finais vão ser exatamente as mesmas, tá? E, de fato, o que eu vou fazer vai ser a segunda passagem, que é
Então, para isso, eu vou ter que expressar cada um desses elementos da base tetrada, né, em termos da base coordenada. E aí, isso eu deixo para vocês fazerem, tá? Aqui, como é que eu sei disso? Eu estou impondo que cada um desses elementos da base tetrada está alinhado com os vetores da base coordenada, certo? Então, ele só tem componentes, cada um deles tem componentes só em uma direção. E, além disso, eles têm que estar normalizados. Então, com isso, você já consegue, né, calcular as componentes dos vetores da base tetrada em termos, ou consegue expressar os elementos da base tetrada em termos da base coordenada, e aí então você consegue calcular as componentes do tensor energia-momento, não na base tetrada, mas na base coordenada, que é o que eu posso igualar lá com o meu tensor de Einstein. E acaba dando isso daqui, lembrando que o F é o módulo, né, é menos a componente 00 da métrica, o Gzinho é a componente radial da métrica, R quadrado é R quadrado mesmo, e R quadrado seno θ também já está explicitamente aqui em termos das coordenadas R e θ, certo? Então, lembrando, ρ, P perpendicular e P paralelo são funções que, no máximo, podem depender da coordenada radial R. Por quê? Porque se depender de T, viola simetria temporal, viola estaticidade, e se depender de coordenada angular, por eles serem escalares, né? Se depender de coordenada angular, você violaria a simetria esférica. Tudo bem? Então, essa é a forma mais geral, de um tensor energia-momento que satisfaz hipótese de estaticidade e simetria esférica. Tá ok? Essa é a forma mais geral. E, portanto, é essa que eu vou ter que impor. Repara que já sai de quebra que, de fato, as componentes fora da diagonal são zero. Ótimo, porque eu vou ter que igualar com um tensor de Einstein que eu já sabia que as componentes fora da diagonal eram zero. Então, não adiantava nada eu pôr alguma coisa diferente de zero aqui, porque, no final, a equação ia impor que desse zero. Certo? Então, minhas imposições de simetria já naturalmente anularam essas componentes. Tudo bem? Então, eu vejo, né? O que eu vou ter? Eu vou ter, né, três equações independentes, porque repara que a componente θ e a componente φφ da equação, lá o g θ e o g φφ já eram relacionados meramente por multiplicação por um seno quadrado. E repara que no tensor energia-momento também, né? Então, a equação g θ e g φφ não dão equações independentes, como é razoável, afinal de contas eu tenho simetria esférica, tá? Então, não é para distinguir diferentes direções. O meu sistema de coordenadas, evidentemente, distingue direções θ e φ, porque ele não trata de maneira simétrica as coordenadas θ e φ, mas é um problema do sistema de coordenadas, não é um problema da geometria, não é um problema, né, da física, tá? Da geometria da esfera. Na geometria da esfera, cada ponto é isotrópico, certo? Não faz distinção entre diferentes direções angulares. E, portanto, num espaço-tempo esfericamente simétrico, as equações que vêm de uma direção angular e de outra direção angular não podem levar a equações que são independentes. Tá? Tem que levar, basicamente, a mesma equação. E, de fato, levam. Tá? Então, eu acabo com três equações. Ó, eu tenho essa equação, eu tenho essa equação, eu tenho essa equação, onde quais são, né? Do que dependem essas equações? Tudo só depende de R, tá certo? Não aparece mais nenhuma dependência aqui, a variável independente é a coordenada radial, não aparece nenhuma outra variável independente. E quantas funções aqui aparecem, né? Aparecem o F, que é a componente 00 da métrica, componente temporal da métrica, aparece o G, que é a componente radial da métrica. Da métrica só aparece isso porque as únicas duas funções que eu precisava para caracterizar, para determinar qual era a métrica era a componente temporal, o G00 e o GRR, certo? Só precisava disso. Então, só aparece isso. Só que quando eu estou resolvendo no interior da matéria, apareceram mais três funções que caracterizam a matéria. Densidade de energia, medida por aqueles observadores estáticos localmente, pressão na direção radial, medida por aqueles observadores estáticos localmente, e pressão na direção angular, medida por cada um daqueles observadores estáticos localmente. Certo? Eu tenho essas três funções aqui. Então, se a gente for ver ao todo, o que eu tenho? Eu tenho três equações diferenciais, tá? Três equações diferenciais, que elas são independentes, três equações diferenciais que são independentes, tá? Mas eu tenho cinco
funções que, em princípio, eu, por enquanto, eu não estou falando nada a respeito delas, mas eu tenho 5 funções de uma variável, certo? Tudo bem? Então já fica claro o seguinte, do jeito que está, o sistema é subdeterminado. Eu não consigo, só com essas equações, determinar quem são essas 5 funções. Tá? Então, fica claro a partir daí que falta pelo menos 2 informações. Só, né, para relacionar com o que eu já tinha dito em aulas anteriores, repara que eu disse que eu tenho 3 equações independentes, tá certo? Por outro lado, a gente sabe que as identidades de Bianchi levam para a equação de quadro divergente igual a zero do tensor de Einstein, certo? Por que que, apesar disso, as 3 equações continuam sendo independentes? Porque elas não estão igualadas a zero, elas estão igualadas a 3, né, a 3 3 funções, né, ρ, P perpendicular e P paralelo, que em princípio eu ainda não pus nenhuma restrição sobre eles, tá? Mas se eu considerar que as equações de Einstein implicam que o tensor energia-momento também tem que satisfazer quadro divergente igual a zero, isso vai implicar num vínculo para ρ, P transversal e P perpendicular que eles têm que satisfazer. E aí essa equação eu posso usar para substituir uma das outras, tá? No final eu vou ter 3 equações independentes, mas eu tenho liberdade de escolher. Ou eu uso aquelas 3 equações de Einstein, tá? E isso daqui então vira uma consequência. Por quê? Porque o lado esquerdo das equações de Einstein já satisfaz o quadro divergente igual a zero. Então, se eu garantir que aquelas 3 equações de Einstein são satisfeitas, em particular o meu ρ, meu P transversal, meu P radial e meu P angular já vão satisfazer essa equação. Só que eu posso impor também só 2 daquelas, e ao invés de impor a terceira, eu posso escolher impor essa daqui. Tá? Então, eu quero que vocês, como é o que a gente vai fazer, vou deixar como exercício vocês determinarem qual é o vínculo imposto em ρ e nas pressões, né, que vem da conservação covariante do tensor energia-momento. Tudo bem? Vou deixar para vocês. Então, aqui eu estou fazendo a contagem, né? Então, o que a gente tem? A gente tem 3 equações independentes que eu posso considerar que são ou aquelas 3 equações que eu já mostrei, ou 2 delas mais esse vínculo, tá? Para 5 funções. Componente da métrica na direção temporal, componente da métrica radial, densidade de energia, pressão radial e pressão angular. Tá certo? Então daí a gente já vai ver, já vê que, olha, eu preciso de mais informação para conseguir resolver isso. Entre aspas, eu preciso de mais 2 informações, né? Ou 2 equações. Bom, essas 2 informações adicionais, via de regra, pode vir a partir de uma equação de estado. Porque, via de regra, eu tenho uma certa, né, é comum a gente considerar que os fluidos, eles têm a pressão que eles podem exercer, que eles conseguem exercer, é dependente da densidade na qual eles estão, né, comprimidos, na densidade que eles estão. Tá? Então, ou seja, é comum se considerar, não é muito realista, né? Porque em princípio pressão pode depender de vários outros fatores, como temperatura, mas em princípio eu posso, num primeiro momento, simplificar e dizer, assumir que a pressão, que as pressões, ambas as pressões, radial e angular, são funções, por exemplo, da densidade de energia, do ρ, certo? E aí o que eu vou ter que dar? Eu vou ter que dar como que o P paralelo, o P radial depende de ρ, que é uma equação, e vou ter que dar como que o P angular depende de ρ, que seria a outra equação. E aí sim, as equações de Einstein mais essas 2 equações de estado me comporiam um sistema que em princípio seria possível de se resolver para achar 5 funções, como função do raio, né? Achar a distribuição de energia, a distribuição de pressão ao longo do espaço-tempo e além de achar também quem são as componentes da métrica. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é, por exemplo, não, eu vou supor que essas 2 pressões são iguais, já vai me dar uma equação, e além disso, supor que essas pressões que são iguais dependem também ou seja, dá uma única equação de estado, já que elas são iguais. Né? Isso também seria uma outra maneira de eu conseguir fechar, né, ter o número correto de equações para resolver. Tá? Muito bem. Antes de ver qual é o roteiro para se de fato resolver essas equações, vamos já tentar resolver o que é possível, tá?
Então, a primeira equação, ó, repara que a primeira equação é a mais simples delas, porque das 5 funções que a gente tem, só 2 aparecem, que é a componente da métrica radial e a densidade de energia. Tá? Só aparece essas duas na primeira equação e aparece de um jeito que é fácil de inverter. Ó. Aqui aparece a derivada total de uma coisa igual a alguma coisa. Bom, isso aqui eu sei inverter essa derivada, é só integrar. Então, essa equação diferencial é fácil de se resolver, certo? De se escrever como uma igualdade de funções sem aparecer a derivada, certo? E, de fato, ó, no final, é só vocês seguirem aqui, no final você chega que a componente RR da métrica, né, a componente radial da métrica, tem essa cara aqui, ó, relativamente simples, onde quem é esse M, essa função M de R que eu defini aqui, tem essa cara aqui, ó. Ela é 4π vezes a integral radial de R quadrado densidade de energia, certo? Isso aqui tem cara, isso aqui, assim, se a gente estivesse em mecânica newtoniana ou em física newtoniana, isso aqui tem uma interpretação óbvia, isso aqui é massa, porque se isso aqui, ou energia, né? Porque se isso aqui é densidade de alguma coisa e eu pego uma coisa esférica, uma distribuição, né, de densidade esfericamente simétrica, se eu vou integrar no elemento de volume em coordenadas esféricas, vai me dar justamente 4π r quadrado dr integral em R, certo? Tudo bem? Então, isso aqui seria basicamente a massa compreendida desde a origem, onde supostamente, se essa função aqui for bem comportada na origem esse cara aqui, lado esquerdo, vale zero, e, portanto, a constante de integração aqui também seria zero, se eu começar a integrar a partir de R igual a zero, certo? Então, eu teria aqui eu teria a interpretação desse MDR seria óbvia no caso newtoniano, seria a massa acumulada desde a origem até o raio R. Isso não quer dizer que a distribuição de matéria termina ali, pode ter mais, mas essa é a massa compreendida dentro de uma esfera de raio R. É como quando a gente está resolvendo, né, em física 3 a lei de Gauss para achar campo elétrico, em algum momento a gente tem, no caso de simetria esférica, a gente tem que calcular a carga até um certo valor de raio, certo? Esse aqui é o análogo, mas é a massa até um certo valor de raio, tudo bem? Embora aqui nós não estejamos em física newtoniana, tá? A expressão que aparece aqui é essa, tá? Só que eu peço para vocês tomarem um cuidado, tá? Porque embora pareça ser uma massa, tá? A gente precisa ser mais cuidadoso para justificar isso. E o motivo é o seguinte: naquela métrica lá que a gente tem, se vocês voltarem para a expressão da métrica, se você lembra que esse ρ aqui, ele tem uma interpretação clara. Ele é a densidade de energia medida localmente por um dado observador estático naquele ponto. Para eu realmente ter da densidade de energia, eu ter a energia, eu tenho que multiplicar, entre aspas, pelo elemento de volume físico daquela região, certo? Mas o elemento físico, o elemento de volume físico não é só R quadrado d θ d φ dr. Desculpa. O elemento de volume não é meramente R quadrado seno θ d φ dr. E o motivo pelo qual não é isso é que o dr não é uma distância física. O dr é meramente uma diferença de coordenadas. Para dar uma distância física, a gente tem que multiplicar pela raiz de g, lembra? E aqui não tem nenhuma raiz de g aqui. Então, isso daqui não é uma densidade vezes um elemento de volume físico. E, portanto, isso daqui não é a massa física, né? A massa que os observadores localmente vão atribuir para aquele elemento de volume. Tá? Então, no final, isso aqui vai ter uma interpretação de massa. Mas é preciso tomar cuidado com a justificativa. Tá ok? Então, isso a gente vai ver numa próxima aula, depois que a gente falar até de solução externa, para justificar que isso aqui de fato tem a interpretação de ser uma massa. Mas que tipo de massa que é, ou que tipo de energia que é, isso só vai ficar claro mais adiante. Tá? Não é a energia medida localmente para essa distribuição. Tudo bem? Mas, de qualquer maneira, a expressão é simples. Se eu tivesse quem é a distribuição radial de densidade de, matéria, de massa ou de energia, eu poderia calcular quem é esse M de R, uma vez tendo esse M de R, a relação
está aqui a expressão para a minha métrica, componente radial da métrica. Tudo bem? Então, em princípio, a gente já usou tudo que precisar, toda a informação da equação 1 já está codificado nessa expressão quando a gente leva em consideração que esse M de R tem essa cara aqui. Tá? Muito bem. Aí, uma vez que eu resolvi para G de R, eu substituo na outra equação. Ao fazer isso, eu vou ter uma equação como essa, que eu posso considerar como sendo uma equação para o F. Tá? Só que agora aparece o F e aparece a pressão radial. Me desculpa, tá, pessoal? Aqui tem um -1, tá? Porque isso daqui basicamente é o G. Tá? Isso aqui é o G. E, portanto, isso aqui tem uma potência -1. Tá? Então, atenção nisso daí. Bom, se você for refazer a conta, você vai ver que isso aqui está errado. Está faltando uma potência -1, mas o resultado final, né? Repara que como aqui aparece um F' sobre F, é mais conveniente escrever isso aqui como uma derivada de um logaritmo, o que significa que é mais conveniente eu reescrever a minha F, né, como sendo a exponencial de 2φ aqui. O 2 é só uma questão de conveniência para cancelar um fator 2 que tem aqui, mas e porque esse φ aqui tem uma interpretação, tá? Esse φ ele é relacionado no regime newtoniano com o potencial gravitacional. Por quê? Porque se eu pego um limite de campo fraco, no qual o φ ele é um número muito pequeno, né? Para φ muito pequeno, o que acontece com o exponencial de 2φ? Bom, se eu expandir para φ pequeno, isso aqui fica 1 mais 2φ, tá certo? Só que 1 mais 2φ, se eu colocar lá, se eu olhar a cara da métrica no regime newtoniano, eu vejo que esse φ que aparece aqui é justamente o φ newtoniano, menos, no limite newtoniano, menos Gm sobre R, certo? Tá? Então, no limite newtoniano, se eu pegar esse φ aqui, por isso que eu fatorei esse 2, se eu pegar esse φ aqui, ele tem exatamente a cara, ele é exatamente o potencial newtoniano no regime newtoniano. Então, isso aqui acaba sendo a generalização do potencial newtoniano, né, para o caso esfericamente estático, relativístico, tá? Então, no caso geral, vai satisfazer essa equação aqui, esse meu potencial generalizado, certo? Repara que se eu pegar o regime newtoniano, que é no qual a pressão é desprezível frente à distribuição frente à densidade de matéria, né, frente à energia armazenada em forma de matéria, e eu posso então desprezar tanto esse fator frente a esse, quanto eu posso desprezar esse fator aqui frente a esse 1, certo? Porque tipicamente esse daqui me dá algo que é muito pequeno, tá? Aí eu caio exatamente na equação do potencial gravitacional newtoniano, que é a derivada do potencial gravitacional newtoniano é G vezes a massa compreendida até o raio R, dividido por R quadrado, certo? Que é a expressão do potencial newtoniano, que se eu resolver vai me dar menos Gm sobre R, tá? Se eu tiver um R, né, para massa fixa, tá? Se eu tiver dentro da distribuição de matéria, me dá uma outra função, mas o que importa é que cai exatamente na equação de campo gravitacional newtoniano. Só que a gente vê que no caso relativístico, né, no caso relativístico, repara que não é só o que nós chamamos de massa, que eu falei que tem, né, uma interpretação de massa, embora precise de mais cuidado para se justificar, mas pelo menos tem a ver com a densidade de energia. Não é só densidade de energia que contribui como fonte de campo gravitacional. Também a pressão contribui como fonte de campo gravitacional. E com o mesmo sinal, né? Com um sinal positivo. Tá? E isso é uma coisa que é interessante, porque isso está no cerne de todos os efeitos do porquê que chega a um regime no qual a gravitação relativística, né, nada consegue, em algum certo momento, nada consegue vencer a gravidade, uma vez que se você considerar corpos muito, muito, muito compactos, diferente de gravitação newtoniana. Em gravitação newtoniana, não importa quão grande seja a densidade ou quão compacto esteja um objeto, eu sempre consigo supor que exista na natureza uma pressão suficientemente alta para sustentar aquela força gravitacional. Aqui isso não é possível. Por quê? Porque aqui a pressão joga um jogo duplo. Por um lado, do ponto de vista mecânico, a pressão tem o papel de sustentar
a força da gravidade, sustentar o peso, né, da matéria para ela não colapsar. Quanto maior, mais compacto, mais pressão eu preciso para sustentar essa gravidade. O problema é que ela joga um jogo duplo. Então, ao mesmo tempo que, do ponto de vista mecânico, ela atua para sustentar, mas à medida que ela vai ficando, que a pressão vai ficando maior e maior e maior, ela também começa a ficar importante como fonte de gravidade. Então, repara que fica uma situação, né, instável, você tem uma instabilidade, vai chegar a um certo ponto. Então, no começo, como via de regra, né, para situações não de densidade não muito grande, essa pressão acaba sendo desprezível frente à contribuição que vem de densidade de energia. Então, para pressões não muito altas, o efeito mecânico dela de sustentar é mais importante do que o efeito dela como fonte de gravidade. Mas à medida que você começa a precisar de mais e mais e mais pressão para sustentar um peso, uma compacidade cada vez maior, tá? Vai chegar um momento que ela começa a jogar de maneira mais importante como fonte de gravidade. E aí dá um efeito, né, um efeito instável, né, um efeito runaway, no qual você precisa aumentar a pressão para sustentar a gravidade, mas ao aumentar a pressão, você aumenta ainda mais a força gravitacional, ou a curvatura do espaço-tempo, e isso vai precisar, então, de mais pressão para sustentar, mas ao precisar de mais pressão, você vai aumentar a fonte de gravidade, e isso acaba gerando uma situação insustentável. Tá? Esse é o motivo pelo qual gravitação relativística é tão diferente do ponto de vista de estabilidade de gravitação newtoniana. Como em gravitação newtoniana, pressão não joga como fonte de gravidade, então lá não importa o quão forte seja o seu campo gravitacional, você sempre pode botar uma pressão suficientemente alta, mas ainda finita, mas suficientemente alta, você pode supor que exista um material na natureza que faz aquela pressão, de maneira a estabilizar. Aqui não importa, porque aqui não importa se você julga que existe esse material com pressão suficientemente alta, porque quanto mais pressão ele conseguir exercer, mais pressão ele vai precisar exercer. E pode chegar um ponto em que você tem, né, para você conseguir sustentar aquele objeto, você precisaria de uma pressão infinita, tá? Ou seja, você tem esse efeito, né, esse efeito que sai do controle, né? Você aumenta a pressão, mas isso vai fazer com que precise de mais pressão, que portanto então vai precisar de mais pressão e assim por diante, e a coisa toda fica instável e colapsa, tá? Então, isso é uma grande diferença entre gravitação relativística e gravitação newtoniana. O fato de que a pressão, embora mecanicamente ela seja algo que ajude a sustentar, né, então deveria, né, nesse cabo de guerra entre gravidade e, né, forças mecânicas, a pressão deveria contrabalançar, né, se opor à gravidade, mas chega, dependendo de um certo valor, ela começa a atuar mais importantemente como fonte de gravidade. E aí acabou. Tá? Aí você tem um sistema que é instável. Esse efeito da pressão, né, jogar o jogo duplo, a gente vai ver também em cosmologia. Quando a gente vê em cosmologia, por quê? Porque lá acontece uma coisa muito parecida, tá? Que para explicar uma expansão acelerada do universo, a gente precisa de uma pressão negativa, tá? Porque aí a gente vai ver de novo o papel duplo que a pressão joga. Tem o seu papel mecânico, né? Mas tem o seu papel como fonte de gravidade, tá? Muito bem. Beleza. Então a gente já impôs duas equações, né? A gente tem, não resolvi a segunda equação, porque evidentemente não dá para resolver de fato aquela equação sem ter quem é o M de R, quem é a pressão e sem ter quem é a densidade de energia, certo? Então não dá para resolver, mas está numa forma de uma equação diferencial. Em princípio eu posso, né, numericamente, tendo aquelas funções, eu posso tentar integrar. Mas ainda tem uma terceira equação, certo? Aquela terceira equação, lembra que eu disse, ou eu posso usar a terceira equação de Einstein, a equação angular, ou eu posso substituir pela condição imposta pela conservação do tensor energia-momento, que é o que eu vou fazer. Então, se vocês resolverem aquele exercício que eu pedi, vocês vão chegar nessa expressão aqui, ó. Esse é o vínculo imposto entre P radial, pressão angular,
e densidade de energia em relação ao vínculo imposto pela conservação tensor-energia-momento. Tá? Repara que esse dφdr aqui é o mesmo que apareceu na equação 2, é o mesmo que teria sido obtido pela equação 2. Tá? Bom, eu preferi essa equação aqui porque essa equação tem uma interpretação muito clara. Ela é a equação de equilíbrio hidrostático. Tá? Por que ela é a equação de equilíbrio hidrostático? Vamos analisar o seguinte, eu tenho uma distribuição esférica de massa. Tá? Vamos supor que eu pegue uma casca aqui, de largura, de espessura dr, tá? E eu vou analisar um elemento de volume, então eu tenho matéria desde o centro até sei lá onde, mas eu estou pegando uma casca, eu tenho matéria para dentro dessa casca e eu estou pegando um dado elemento de volume aqui, dr, dθ, dφ, tá certo? E eu estou aqui representando. Bom, o que vai acontecer? Esse termo aqui ó, tem a ver com como que a minha pressão radial varia radialmente. Isso aqui me dá uma sustentação radial para o meu elemento de volume. Isso aqui está sustentando o meu elemento de volume para ele não se mover, não cair, né, na direção radial, tá? Devido a um gradiente de pressão radial. Tá? Então, basicamente, o que esse termo aqui está me dando é o quanto que a força exercida aqui embaixo pelo termo de pressão pela matéria que está abaixo do elemento de volume e, né, aqui mais acima do elemento de volume, embora não esteja desenhando aqui, também tem matéria, supostamente. Né? E se tem matéria, a parte de cima da matéria exerce uma força, uma pressão sobre esse elemento de volume. Tá? Esse termo aqui mede a resultante dessas duas contribuições. Muito bem, tudo bem? E esse termo aqui, o que ele mede? Esse termo aqui, ele dá a sustentação na direção radial devido à pressão angular. Falar, mas como que pressão angular vai me dar uma sustentação radial? Dá pelo seguinte, ó, aqui fica claro, é que nem quando a gente está resolvendo em física matemática lá, ou em vibrações e ondas, a gente está resolvendo a equação de uma corda, certo? Uma corda distendida que ela vibra. Por que ela tem aceleração, quando ela está distendida para cima, ela tem aceleração para baixo? Porque a tensão, né, ela tá, em cada elemento, ela está ligeiramente desalinhada, de maneira a dar uma força resultante na direção vertical. Aqui, mesma coisa, nesse elemento de volume esférico aqui, né, as pressões angulares, elas não se cancelam perfeitamente. E elas dão uma leve contribuição aqui na direção radial, certo? E repara que isso não depende delas serem desiguais ou não, até porque não pode ser desigual por simetria esférica. São iguais, só que elas não se cancelam perfeitamente porque elas têm um leve desalinhamento. E isso, então, me dá essa contribuição aqui para força radial, né, para uma sustentação radial devido à pressão angular. Tá? E isso daqui, evidentemente, tem que, então, tem que compensar o que seria um peso, né, a força, qual seria a tendência desse objeto ser puxado para raios menores devido à força gravitacional ou à curvatura do espaço-tempo ou o que quer que seja. Né, qualquer que seja a linguagem que você queira representar. E uma coisa interessante, notem, é que mais uma vez, para você ver de fato, né, você tem que sustentar o quê? Então essas forças de sustentação aqui, essas contribuições que estão ajudando a sustentar, estão ajudando a sustentar o quê? Não só uma presença, não só a densidade de energia que há nessa região, na presença de um campo, de um gradiente, de um campo gravitacional, mas a pressão radial desse elemento aqui presente, nesse elemento de volume, também acopla com a gravidade. Então, mais uma vez, né, lembra, a gente viu que a pressão é fonte de gravidade porque ela aparece na equação que rege esse dφdr, e ele também aparece na equação de movimento do elemento de fluido, certo? Mostrando que, olha, de fato, a pressão não só produz gravidade, como acopla com o campo gravitacional, o que de fato faz aquilo, então, de que se eu começo a aumentar muito a pressão, eu começo a precisar de cada vez, se eu aumentar muito esse termo aqui, eu preciso de cada vez aumentar mais o gradiente da minha pressão radial para compensar isso daqui, certo? É verdade que vocês podem brincar com essa equação e falar, ah não, vamos supor então que eu não tenho pressão radial e eu vou conseguir sustentar só com uma pressão angular, que seria o caso de uma casca esférica, por exemplo, que é oca por dentro. Você pode considerar uma coisa que é oca, né? Os romanos, né, eles exploraram muito bem essa ideia da pressão
angular sustentando, né, um movimento vertical ou a força radial, que é nos arcos, né, e nas abóbodas nos domos que eles aprenderam a construir, tá certo? Então, é um jeito de você, usando pressão nos arcos, né, usando pressão angular, você consegue cancelar forças na direção radial. Então você pode ter, né, uma coisa, você pode tentar aqui brincar com essa equação e ver, olha, não, mas eu não preciso de pressão radial para sustentar a gravitação, eu posso usar só pressão angular. E curiosamente, né, a pressão angular, devido à simetria esférica, não contribui para a gravidade, nem como fonte e nem acopla, certo? Então é mais fácil sustentar, é uma coisa curiosa, né? É mais fácil sustentar gravitacionalmente uma casca de fluido, pelo menos a partir de um certo valor de compactificação, é mais fácil sustentar usando pressões angulares do que realmente usando pressão de dentro para fora, que é uma pressão radial. Isso é uma coisa curiosa, porque a pressão radial contribui como fonte de gravidade, enquanto que a pressão angular não, certo? Uma curiosidade apenas, tá? Muito bem. Agora vamos fazer aquela hipótese de que eu estou com o fluido perfeito, né? No qual, e por que eu vou fazer isso? Só porque essa é a maneira mais, né? A gente aqui não vai fazer nenhum modelo muito elaborado de estrelas e objetos compactos, nada disso. A gente só vai explorar alguns casos mais simples, tá? Então, um caso simples é esse, no qual eu tenho que a pressão angular e a pressão radial são iguais. Eu tenho um fluido que localmente ele é isotrópico, ele não consegue, né, exercer forças diferentes em diferentes direções, o que é, né, numa primeira aproximação bastante razoável, e portanto, então eu tenho essa ideia de que eu vou igualar esses dois, tá? Ao fazer isso, as minhas equações, então, nesse caso, né, se eu volto lá, tudo que eu obtive até agora e substituo essa equação, o que eu vou ter? Até agora eu tenho que o meu elemento meu elemento de linha, né, desse espaço-tempo, agora ele tem essa forma, então o F eu substituí por uma exponencial de 2φ, onde esse φ tem a ideia de ser um potencial gravitacional generalizado. A componente radial ficou com essa forma aqui, onde esse m de r tem a cara de uma massa acumulada desde a origem até um certo raio r, certo? E o meu φ aqui satisfaz a equação que, se eu for juntar as duas equações que eu tinha, a equação para dφ e dr e a equação que eu tenho para a derivada da pressão, que agora as duas são iguais, eu obtenho essa equação aqui. Então eu tenho duas equações aqui, né? Eu tenho como que a pressão depende do gradiente do campo gravitacional, que é justamente o que eu preciso para sustentar, e por outro lado eu tenho como que o campo gravitacional ele é gerado pela pressão e pela densidade de energia, certo? Então aqui é como que a pressão precisa, né, ter o seu gradiente, porque é isso que vai acabar dando uma força radial, é o gradiente da pressão radial. Como que a minha pressão precisa mudar com um raio para compensar, né, para fornecer, digamos, ou para compensar a força gravitacional, se vocês quiserem interpretar assim, ou para fornecer a aceleração própria necessária para desviar aquele elemento de fluido da queda livre, certo? Para manter ele na sua posição. Lembra que na linguagem de relatividade geral, se ele está lá em posição estático, é porque ele não está inercial, não está em queda livre, e, portanto, ele tem que estar com uma quadra-aceleração diferente de zero. Para ele estar com uma quadra-aceleração diferente de zero, ele precisa estar sujeito a uma força diferente de zero. E é essa força que está sendo provida aqui para dar a quadra-aceleração que ele precisa para ficar lá estático, tá? Então, essa equação dá o que eu preciso para compensar o campo gravitacional, e essa me dá como que o campo gravitacional é gerado por aquela densidade de matéria, de energia e de pressão. E aí eu posso, basicamente, se eu não estiver interessado, que não é o caso normalmente em relatividade geral, nossos relativistas estão muito interessados na geometria, né? Mas se você tem interesses mais astrofísicos, você não está realmente interessado nas características da geometria na região da estrela. Você está interessado em quais são as configurações de equilíbrio do objeto. E aí você pode curto-circuitar esse cara aqui do meio, né? E igualar direto, né? E ver essa igualdade aqui, ó, tá? Que aí já ele praticamente elimina a variável de espaço-tempo, né, ou as grandezas da geometria, e já relaciona diretamente como que a pressão tem que ser
como dependente, né, qual a equação que a pressão tem que satisfazer em função da própria pressão e da distribuição de energia. Tá? Essa equação aqui é chamada equação de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, normalmente abreviada como TOV, tá? Do equilíbrio hidrostático, tá? Relativístico. Tá? No caso, para fluido perfeito, porque aqui, nessa expressão, eu já impus que as pressões são iguais. Nessa equação, eu já impus que as pressões são iguais. Tá? Então, essa equação aqui, ó, é uma famosa equação de equilíbrio hidrostático relativístico que me dá qual é a distribuição de pressão que eu preciso ter para sustentar uma dada distribuição de densidade de energia. Tá? Então, repara que nessa equação aqui direta, tudo, no final das contas, se você vê o que aparece aqui, aparece só daquelas 5 funções originais, aqui aparece só duas, né? Tá explícito, aparece tudo em termos de duas funções daquelas, que é o ρ e o P, tá? O ρ e o P. O ρ aparece dentro do M de R e aqui explicitamente, né? Dentro dos M de R e explicitamente, e o P aparece não só aqui para resolver, né? Na sua derivada, mas aparece aqui e aqui também, certo? Então isso aqui acaba me dando uma equação diferencial que o P tem que satisfazer, o P e o ρ tem que satisfazer, né? Para eu obter uma configuração de equilíbrio para o meu objeto esfericamente simétrico, tá? Eu tenho uma equação para duas funções. O que eu preciso de novo para resolver? Eu preciso, né, de alguma informação adicional. Tá? Então, tem algumas maneiras de fornecer essa informação adicional. Uma delas, eu vou fazer o roteirinho aqui para uma das maneiras de resolver, né, todo esse procedimento aqui. Então, uma coisa que você pode fazer é o seguinte: você dá uma equação de estado, né? Como aqui agora eu estou supondo fluido perfeito, então é só uma equação de estado, é como que essa pressão isotrópica depende da densidade de energia, tá? E aí, aí essa equação passa a ser uma equação para uma função, certo? Que é o ρ, só vai aparecer o ρ nela. Tá? Lembrando que o M de... Né, se você considerar que o M de R é uma outra função, aí você tem que lembrar que ainda tem essa outra equação aqui. Tá? Então, ou você considera que isso aqui é uma equação para duas funções, que é P e ρ, ou você considera que são duas equações para três funções, que aí passa a ser o P, o ρ e o M de R. Certo? Então, depende, né, qual é a contagem que você vai fazer. De qualquer maneira, está faltando uma informação, uma equação. E essa equação pode ser provida por uma equação de estado. Tá? E aí, se você fizer isso, qual é o roteiro para você resolver? Né? Qual é a sequência, o roteirinho para você resolver todas essas equações? Bom, primeiro, você vai ter que, dado uma equação de estado, você vai ter que resolver concomitantemente, né, a equação para M de R e para a equação de equilíbrio hidrostático. Porque, basicamente, o que você faz? Você começa lá em R igual a zero, você chuta um valor de densidade central, qualquer, chuta um valor de densidade central, tá? E dado a função de estado, se eu estou dando qual é esse valor de densidade central, eu já sei qual é o valor da pressão central, porque então é obtido a partir disso daqui. Então, o que eu tenho? Se eu sei qual é a pressão central e qual é a densidade central, evidentemente que a massa para R igual a zero vai para zero, certo? A massa desde a origem até o Ρ igual a zero é nula, se você assumir que não há mau comportamento ali em R igual a zero no espaço-tempo. Então, eu tenho que a condição para R igual a zero é eu dei uma pressão, eu dei uma densidade inicial, um ρ zero. A partir da equação de estado, eu calculo a pressão central, em P0, e a massa central é m igual a zero. Então, repara que eu tenho tudo que eu preciso para calcular, então, qual é a primeira derivada da pressão, porque eu tenho qual é o m de zero, eu tenho qual é o p de zero e eu tenho qual é o ρ de zero. Então, eu substituo nessa expressão e eu acho, então, quanto vai dar a primeira derivada, certo? Beleza. Aí, sabendo quanto vale essa primeira derivada, o que acontece? Eu já vou saber, então, quanto que é a pressão num ponto vizinho à origem, certo? Se eu sei qual é a pressão num ponto vizinho à origem, eu sei qual é a densidade num ponto vizinho à origem. Por quê? Porque eu tenho essa relação aqui. E se eu sei qual é a densidade num ponto vizinho à origem, eu posso calcular qual é a massa até aquele ponto,
certo? E isso você vê que, então, do ponto de vista, né, passo a passo de você resolver numericamente, por exemplo, um sistema de equações diferenciais, isso é bem definido. Tá? Então, você basicamente começa a resolver do R igual a zero, com uma condição inicial dada para densidade de energia, tá? Um ρ zero, e aí você integra essas duas equações aqui e vai integrando, vai achando R a R, vai aumentando o valor de R da coordenada radial e vai achando quais são as funções ρ de R, M de R e P de R. Até onde você vai com esse procedimento? Você vai com esse procedimento até o momento em que o seu P, a sua pressão, atinge o valor zero. Por quê? Porque é nesse ponto que você considera que está a superfície da sua estrela. Por quê? Porque se naquele ponto a pressão é nula, significa que não tem nada para sustentar a partir daquele ponto. E aí, então, você atingiu o raio do seu objeto esfericamente simétrico. Tá? Então, você vê que você obtém o raio do seu objeto simétrico, não, você não dá, você não sabe, você dá a densidade inicial. E aí você acaba resolvendo a equação de Tove aqui, né? Você acaba descobrindo, você vai integrando ela até chegar na solução, até que a sua função para a qual você está resolvendo chegue em zero, e é ali que você então identifica o valor do R, o valor do R que deu P igual a zero é o valor do raio do objeto. Tudo bem? E evidentemente que a massa do objeto vai ser o quê? Vai ser o valor que você obteve pro. Você tem que integrar o seu ρ, você foi durante todo esse processo, se você descobriu o P de R, você também descobriu o ρ de R, porque o ρ e o P são interdependentes, certo? Tem aqui a dependência deles. E, portanto, você agora, se você resolver o P de zero até o errão, você também sabe o ρ de zero até errão. E, portanto, você também vai saber quem é o M de R de zero até errão. Bom, o M de errão é justamente a massa total do seu objeto que a gente está chamando, certo? Lembrando que depois a gente vai argumentar o que significa essa massa, tá? Mas ela é uma massa legítima, mas só precisa tomar cuidado como se interpreta ela, tá? Então eu obtenho qual é a massa do objeto. Tudo bem? E aí, bom, uma vez tendo quem é o ρ de R, o P de R e o M de R, aí eu volto, né, e eu calculo lá na equação, usando essa equação aqui, mesmo eu posso calcular quem é o φ, certo? Lembrando que o G já foi calculado, né? O G é o G só depende de M de R, certo? Só faltava calcular o φ. O φ é a última coisa que vem se você tiver interesse, né? Se você quiser saber. Se você só tiver interessado na relação massa-raio do seu objeto, você pode parar aqui no 2. Tá? Então, vamos notar o seguinte, tudo dependeu do quê? Qual foi, nesse meu roteiro de resolução, tudo dependeu de qual foi a densidade central que eu chutei lá, comecei como condição inicial para o meu objeto. A partir dali, eu integrei a equação de Tove, evoluí aquela equação, né, até o raio no qual dá P igual a zero, que a pressão se anula, e aí isso me determina tanto quem é o raio, para aquele valor de densidade central que eu chutei, como determina qual é a massa para aquele valor de densidade central que eu chutei, certo? Começando com diferentes densidades centrais, eu vou obter diferentes valores para raio e massa. E com isso eu posso construir um diagrama de massa-raio de objetos, tá? Que tipicamente, tá? Não é obrigatório que tenha essa cara, mas essa é uma cara típica de um diagrama de massa-raio para um dado objeto que tem uma dada equação de estado. Lembra que a gente, para fazer isso, supôs uma equação de estado. Tá? Se eu mudo a equação de estado, ou seja, se eu mudo a dependência da pressão com a densidade de energia, muda a forma dessa curva, muda qualitativamente ela pode parecer a mesma, mas ela vai mudar os seus detalhes, ela vai mudar quais são os valores numéricos que você obtém aqui. Tá? Então, por exemplo, tipicamente, para pressões muito baixas, para densidades centrais muito baixas, você tem raios grandes e massa pequena. À medida que você vai aumentando a densidade central, você obtém objetos cada vez mais compactos, mas com a massa que muitas vezes não varia muito, mas começa a chegar um momento em que você começa a aumentar a densidade central e isso começa a aumentar o valor da massa total sem mudar muito o valor do raio, tá?
E, de fato, isso não é, de novo, obrigatório, mas acontece frequentemente de eu ter essa inflexão aqui desse máximo, que me dá, então, o quê? Né? Um valor máximo de massa que eu posso ter para aquela equação de estado. Se eu mudo a equação de estado, muda o valor da massa. Tá? E repara que esse valor de massa vai ter um valor de raio também específico. Se eu mudo o valor da equação de estado, muda qual é o valor desse raio também. Tá? E, mais que isso, não só é o máximo valor de massa, como também a partir, esse ramo aqui, ó, não dá mais soluções estáveis, são soluções instáveis. São equilíbrio, mas são equilíbrio instável, portanto, não é realista esse ramo aqui, tá? A explicação para isso eu vou tentar fazer de maneira rápida, tá? Mas é relativamente simples. A ideia é que se eu perturbar, né, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos supor que eu tenho exatamente um valor de densidade aqui, que me dá essa configuração de equilíbrio com esse valor de massa e esse valor de raio. Tá? O que acontece se eu tentar, acontece uma perturbação de maneira que momentaneamente o raio, por exemplo, comprime, né? Tá flutuando, né? Vamos fazer uma pequena perturbação na qual o raio diminui um pouquinho. E vamos supor, então, que isso vai aumentar um pouquinho a densidade central, tá certo? Bom, se eu aumentar um pouquinho a densidade central, para eu ter uma condição de equilíbrio, eu precisaria ter mais massa. Mas como a massa, quando eu faço uma perturbação, a massa se mantém constante, né, não muda, significa o seguinte, olha, para ter essa compactificação, eu precisaria ter mais massa, tá? Por quê? Se eu precisaria ter mais massa, é porque o que está ganhando ali naquele momento é a pressão para fora. Eu precisaria ter mais massa para manter aquele equilíbrio. Se eu não tenho aquele tanto de massa, significa que quando eu fiz essa compressão, quem está ganhando no cabo de guerra é a pressão para fora. E ganhando do ponto de vista mecânico. Tá? Então, ou seja, aqui se eu tentar diminuir o raio, as forças, né, as coisas acabam atuando de maneira a voltar a expandir. E a mesma coisa se eu tentar expandir. Se tiver uma perturbação no qual momentaneamente a estrela aumenta um pouquinho o seu raio, né? Aumenta um pouquinho o seu raio, e portanto com isso vai diminuir um pouquinho a densidade central, aí você vê, bom, para aquela nova densidade central ter uma configuração de equilíbrio, precisaria ter uma massa menor. Só que não tem aquela massa menor, a massa permaneceu a mesma. Significa que, para eu ter a posição significa que aquela massa é grande demais para a estrela ficar com aquela posição, com aquele raio maior. E, portanto, se a massa é grande demais para manter aquele raio, é porque o raio vai diminuir. Então, a gente vê que nessa porção aqui, ó, eu tenho uma condição de equilíbrio estável. Se houver uma pequena perturbação da estrela que ela aumenta o raio, as forças internas ocorrem de maneira a restabelecer um raio menor. Se eu diminuo o raio por mera perturbação, as forças internas são tais que vão tentar aumentar o valor do raio, certo? E, portanto, aqui eu tenho uma configuração de equilíbrio estável. Se você refizer esse argumento para esse ramo aqui, ó, você vai ver que vai dar uma instabilidade. Se a partir desse ramo eu faço uma perturbação que aumenta o raio, as forças internas vão, na verdade, privilegiar que se aumente ainda mais o raio e possivelmente, então, se não tiver ejeção de matéria e a massa for conservada, eu vou acabar vindo parar nesse ramo aqui. E se eu tiver nesse ponto e eu tentar, fizer uma perturbação que comprime um pouquinho, que aumenta a densidade, isso aqui colapsa completamente. No que a gente vai ver depois, certo? Mas não existe uma configuração final de um objeto estável aqui, tá? Com essa configuração. Tudo bem? E tipicamente, então, por isso essa daqui acaba sendo então maior massa estável. E nota que isso é uma coisa curiosa, porque isso é uma maneira de você, usando astrofísica de objetos compactos, você estudar diferentes equações de estado da natureza. Então, é um caso em que você, observando um objeto que, embora seja compacto, é macroscópico, é no contexto de astrofísica, tá certo? É verdade que é difícil medir esses raios, porque tipicamente para objetos compactos, isso aqui acaba sendo da escala da massa solar, e isso aqui acaba sendo da ordem de dezenas de quilômetros, imagina, uma massa solar concentrada no raio de São Carlos, certo? Então é muito, então se estiver lá longe vai ser muito difícil de você medir, pelo menos eletromagneticamente, né, usando, né,
usando ótica, tá? Mas é possível, se você tiver um diagrama, se você mapear no céu, fizer um mapeamento de curva como esse, de qual é a relação entre massa e raio de diferentes objetos compactos, você, em princípio, pode inferir qual é a equação de estado no núcleo daquele objeto, que, em princípio, é uma equação de estado que nós não conhecemos ainda. Tá? Nós não sabemos calcular via primeiros princípios, porque teria que ser feito via QCD, tá certo? Em um regime que não dá para realmente se calcular, não se tem muita segurança, tá certo? Então, isso aí é uma coisa bastante curiosa. Tem um outro roteiro, essa não é a única maneira, essa é a maneira mais complicada e mais realista, né? Onde você dá uma equação de estado e você obtém qual é a relação massa-raio. Mas tem um roteiro mais acadêmico, digamos assim, para a gente brincar, né? Para a gente ganhar familiaridade com essas equações, que a gente troca aquele procedimento, aquele passo 1 e aquele passo 2 do meu roteiro anterior por esses outros dois passos aqui. Ao invés de eu dar uma equação de estado, eu dou à mão a minha densidade minha distribuição de densidade de energia. Dou à mão, tá? Dou à mão. Dou meu ρ, tá? E com isso eu inclusive dou qual é o meu raio do objeto, porque eu estou dando a minha densidade, e eu estou dando inclusive até onde eu considero aquela densidade como fazendo parte do interior da minha estrela, tá certo? Então dali em diante eu considero que é zero, o ρ é zero a partir dali, tudo bem? Então, eu dou o meu ρr e dou qual é o meu errão. E aí eu uso a equação de... Bom, se eu estou dando quem é o ρr, eu já automaticamente sei quem é o meu m de r, porque é só integrar com r quadrado aquelas, né? É a massa até um certo raio r. Então eu também sei quem é o m de r. E, portanto, também já sei qual é a massa total do objeto, que é o m de errão. Certo? Se eu sei quem é o errão, sei quem é o m de r, já sei quem é o emão. Tá? Muito bem. Até aí, beleza. Só que agora agora eu tenho que pegar aquela equação de Tove, que eu já sei quem é o ρ de R, já sei quem é o eminho de R, e só falta agora descobrir a distribuição de pressão, certo? Só que agora, como eu sei qual é o raio da estrela, em princípio eu estou dando qual é o raio da estrela, o raio da estrela é sempre determinado pelo valor do radial onde a pressão é nula, porque é a partir dali que não tem nada para sustentar. Então, agora, como eu sei onde está o raio, agora eu começo a resolver uma equação de Tove de fora para dentro. Eu pego aquela equação, eu estou dando qual é o valor do raio, então eu resolvo a equação de Tove para a condição inicial agora, não mais na origem, mas no valor de R igual a errão. E aí eu evoluo aquela equação para dentro, para valores de R cada vez menores até chegar em zero. Tá? Se eu obtiver uma solução P de R que ela é finita em todo lugar, então beleza, eu obtive aí uma equação, eu obtive aí uma solução, uma configuração de equilíbrio, tá? Para minha estrela. Não necessariamente vai ser estável, tá? Mas eu pelo menos obtive uma equação de equilíbrio, uma configuração de equilíbrio do meu objeto que tem essa densidade aqui. Tudo bem? Tá? Então, se eu obtiver, acabou. E aí, evidentemente, que uma vez tendo ρ de R, eminho de R e Pzinho de R, eu calculo, se eu quiser, eu calculo qual é o φ de R. O potencial gravitacional, se eu tiver interesse. Tudo bem? O que pode acontecer? Né? Falar, mas isso aqui é fácil, então isso aqui sempre vai dar. Não, nem sempre vai dar, porque pode acontecer de que quando eu dou esse ρ de R e eu dou esse raio aqui e eu começo a evoluir a minha equação de Tove de fora para dentro, com pressão igual a zero na superfície, e começo a achar qual é a pressão à medida que o raio está diminuindo, pode ser que até chegar na origem, pode ser que eu tenha essa função divergindo. E aí eu considero que eu não tenho uma solução de equilíbrio. Certo? Por quê? Porque significaria o seguinte, que para eu ter para eu conseguir sustentar aquilo, eu precisaria de uma pressão infinita, o que não é físico. Tá certo? Então isso significa o seguinte, eu não consigo sustentar aquela distribuição de matéria que eu dei, de energia que eu dei, naquele raio. Tá? Muito bem. Exercício. Tá? Então, sabendo disso, com esse segundo roteirinho, eu quero que vocês resolvam a equação de Tove para um objeto que tem densidade uniforme, que é o caso mais simples possível. Né? Então, eu vou dar um ρ de R, na verdade, que é um ρ zero, é uma constante.
E eu dou qual é o valor do raio. Ele vai igual a uma constante até um certo valor de R, tá? E a partir dali ele é zero, tá? Então, a partir dali é zero. Nesse caso não precisa resolver numericamente não, tá? Dá para resolver analiticamente. Então é tudo, dá um ρ zero que vale até Rão, e aí você calcula qual é o eminho de R e substitui na equação de Tove e resolve a equação de Tove impondo que em R igual a Rão, o P vale zero, tá? E você resolve essa equação. E aí eu quero que você calcule em particular quanto vale a pressão no centro, tá certo? E aí, com base no valor na pressão do centro, eu quero que você me determine qual é o valor máximo de massa por raio que um objeto com densidade constante pode ter, tá? E aí, de novo, lembra que eu vou ter que ver? Eu vou ter que ver quando que a pressão central, que vai ser a pressão, o lugar mais, o lugar onde a pressão, a solução vai ser a maior possível, vai ser justamente no centro, tá? Então, qual é o primeiro? Se a coisa começar a ficar instável, ou seja, se em algum lugar a pressão começar a divergir, vai ser na origem, primeiro, tá certo? Então, qual é a condição de estabilidade? Qual é o maior valor que eu posso ter para M sobre R? É aquele último valor antes de eu começar a ter divergências da solução da pressão na origem, ou seja, da pressão central. Tá? Muito bem. E aí eu quero que vocês refaçam o mesmo exercício, mas ao invés de usar pressão uniforme, desculpa, ao invés de usar densidade uniforme, usar uma densidade que tem esse perfil parabólico aqui, que é maior no centro, decai à medida que você vai se afastando do centro e decai de acordo com essa função aqui. Tá? De novo, dá para fazer analiticamente, e eu quero que, de novo, vocês me encontrem qual é o valor da pressão central e obter qual é o máximo valor de massa por raio que você pode ter para um objeto que tem esse perfil parabólico de densidade. Tá? Então é isso, pessoal. Isso é, então a gente tem a solução, né? Tudo que a gente precisa para calcular, né, soluções, configurações de equilíbrio de objetos esfericamente simétricos sujeitos a um campo um campo gravitacional da relatividade geral, né? Ou seja, num espaço curvo. E lembra que aqui a gente explorou muito pouco por enquanto a curvatura, o campo gravitacional em si, né? A gente focou mais na configuração de equilíbrio do objeto, do objeto esférico, que é realmente, quando a gente está analisando solução interna de Schwarzschild, é normalmente o que a gente está mais interessado. Tá? A gente vai se interessar mais pela geometria do espaço-tempo na região onde a gente pode testar essa geometria. Tá? Diretamente, através de observações, através de órbitas, que é justamente na região fora do objeto. Tá? Então a gente vai explorar mais as propriedades do espaço-tempo quando a gente for para a solução exterior de Schwarzschild, que é na próxima aula. Tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a parte de solução interna. A gente ainda vai falar mais sobre propriedades, sobre, né, algumas coisas referentes à solução interna, como, por exemplo, a interpretação daquela massa, tá? Porque a gente vai calcular uma energia de ligação ainda, tá? Para o quão estável é um objeto, tem a ver com a energia de ligação, que tem a ver com aquela massa que a gente falou, comparado com o que a gente vai definir como sendo a massa própria do objeto. E a gente vai definir uma energia de ligação gravitacional, que é possível nesse caso em particular, e aí a gente então vai dar uma interpretação mais clara para o que significa aquele eminho de R que aparece, em particular para o emão, que é o eminho de R, certo? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.